Olá! Hoje a nossa análise aprofundada vai ser sobre os números do coração, especificamente as pressões do lado direito. A gente tem aqui um material bem detalhado sobre o cateterismo cardíaco, né? Um exame que, olha, mede essas pressões lá dentro mesmo. E o objetivo é entender os valores normais e, principalmente, por que são tão diferentes das pressões que a gente vê no lado esquerdo. Vamos nessa. Bom, para começar, por que alguém faz esse exame, né? O material explica que é para investigar causas cardíacas de sintomas meio sem explicação clara, tipo falta de ar, cansaço. E ele dá medidas diretas das pressões e um ponto-chave logo de cara. As pressões do lado direito são bem mais baixas. Isso porque o ventrículo direito bombeia sangue para os pulmões, que é um sistema, digamos, de baixa resistência, né? Diferente do resto do corpo. Exatamente. Pensa assim, é muito mais fácil bombear sangue para um circuito curto e de baixa resistência como os pulmões do que para o corpo todo. O procedimento em si usa um catéter especial, chamado catéter de artéria pulmonar, ou Swan-Ganz. Ele tem um balãozinho na ponta. Geralmente ele é inserido numa veia grande no pescoço ou ali perto da clavícula e conectado a um aparelhinho, um transdutor, que lê a pressão e mostra no monitor. E o que eu achei bem interessante no material é como o médico sabe onde a ponta do catéter está só olhando as ondas de pressão no monitor. É quase como navegar por um rio só sentindo a correnteza, né? Vamos seguir esse caminho do catéter. Ótima analogia, é bem isso mesmo. Bom, primeiro, o catéter entra na veia cava superior, aí vai para o átrio direito. Ali a pressão é bem baixinha, como se fosse um riacho calmo. Geralmente entre 1 e 6 milímetros de mercúrio, o mmG. A ondinha no monitor é suave, é o que a gente chama de forma de onda venosa. Ok, átrio direito, pressão baixa, tranquila. E quando ele atravessa a válvula tricúspide e chega no ventrículo direito, o que acontece? Ah, e a história muda. O ventrículo direito já é a bomba, né? Ele que vai impulsionar o sangue. Então, quando ele contrai na sístole, a pressão sobe bastante. Vai para uns 15 a 30 milímetros de mercúrio, tipicamente. No monitor, a gente vê uma onda bem mais forte, pulsátil. Mas aí, quando ele relaxa, na diástole, a pressão cai de novo. Ela fica só um pouquinho acima da pressão lá do átrio direito, sabe? Porque a válvula fechou. Ventrículo direito, a pressão sobe na hora de bombear e cai bastante no relaxamento. Certo. Agora vem a parte que o material diz que é bem interessante. Quando o catéter passa pela válvula pulmonar e entra na artéria pulmonar, o que muda nas pressões ali? Esse é o ponto-chave mesmo. A pressão sistólica, que é a força máxima da contração do ventrículo, ela continua praticamente a mesma, lá nos 15 a 30 milímetros de mercúrio. Mas olha que curioso. A pressão diastólica, a mínima, quando o ventrículo está relaxado, ela dá um salto. Sobe para algo entre 6 e 12 milímetros de mercúrio. Ué? Mas por que só a diastólica sobe ali na artéria pulmonar? Qual a lógica disso? Essa subida da diastólica na artéria pulmonar é super importante. Ela acontece por causa da resistência dos vasinhos lá nos pulmões, os capilares. Mesmo com o ventrículo direito relaxado, essa resistência segura um pouco a pressão ali na artéria, sabe? É como se o fluxo encontrasse uma leve barreira para seguir adiante. E, além disso, essa pressão também recebe uma influenciazinha de forma retrógrada da pressão que está lá no átrio esquerdo. Ah, faz sentido. Tem uma resistência natural ali nos pulmões. E depois disso, o material fala da famosa pressão em cunha, ou pressão de oclusão da artéria pulmonar. Como que isso funciona? E por que ela é tão importante assim? Essa é talvez a medida mais, digamos, engenhosa do procedimento. O catéter avança mais um pouco para um ramo menor da artéria pulmonar. Aí aquele balãozinho na ponta é inflado. Ele bloqueia o fluxo que vem do ventrículo direito naquele ponto específico, só naquele raminho. Com isso, o sensor na ponta do catéter para de sentir a pressão vinda de trás e passa a medir a pressão que está à frente dele. Ou seja, a pressão lá dos capilares pulmonares e das veias pulmonares, que estão ligadas diretamente ao átrio esquerdo. É basicamente um jeito de medir indiretamente as pressões do lado esquerdo do coração, sem ter que ir até lá com o catéter. É uma espiada. E essa pressão, a encunha, ou PCPW, normalmente fica na mesma faixa da diastólica da artéria pulmonar, entre 6 e 12 milímetros de mercúrio.
Ela dá uma informação valiosa sobre o lado esquerdo. Nossa, que interessante. Um balãozinho inflado consegue dar essa visão do outro lado do coração. É bem inteligente. E só para a gente ter o contraste claro, como o material mencionou, as pressões do lado esquerdo são bem mais altas, né? Sim, muito mais altas. Não tem nem comparação. O ventrículo esquerdo tem que bombear sangue para o corpo inteiro, né? Cérebro, músculos, tudo. É um trabalho muito maior. Então, a pressão sistólica normal lá no ventrículo esquerdo fica entre 90 e 140 milímetros de mercúrio, bem diferente dos 15 a 30 do lado direito. Já a pressão no final da diástole no ventrículo esquerdo, ela é parecida com a pressão em cunha, ali por volta de 6 a 12 milímetros de mercúrio. É a pressão de enchimento, antes da próxima contração forte. Perfeito. Então, para resumir a ideia principal que o material nos trouxe, o lado direito do coração trabalha com pressões baixas. Isso porque ele manda sangue para a circulação pulmonar, que tem baixa resistência. Exato. E o lado esquerdo precisa de pressões altas para vencer a resistência do corpo todo, a circulação sistêmica. E essas diferenças, é importante dizer, não são só números. O cateterismo mede justamente esses valores e os gradientes entre eles. Qualquer alteração nesses números normais pode ser uma pista importante para um diagnóstico, né? Uma pressão pulmonar alta, por exemplo, pode indicar problema no pulmão, ou até uma falha do lado esquerdo do coração refletindo para trás. Uma pressão alta no átrio direito pode ser sobrecarga de líquido ou dificuldade do ventrículo direito de bombear. Cada número conta uma parte da história. Entendido. Ficou bem claro como esse exame, o cateterismo, ao medir diretamente as pressões, é uma ferramenta poderosa. Permite entender como o sangue está fluindo e onde podem estar os problemas nesse circuito coração-pulmão. Saber interpretar essas pressões é fundamental para muitos diagnósticos em cardiologia, sem dúvida.